todos bem-vindos ao novo Tagarelando. Eu sou Gizi Fiuza e ao lado do meu amigo Israel Cassol, vamos iniciar esse podcast. Uhul! Gente, estou muito feliz. Recebi o convite da minha amiga de anos, Gizi Fiuza. Mais de 20 anos, Mais de 20. Começamos a modelar juntos. Não vamos falar de anos aí. Nada, tudo certo. Mas estou muito feliz de estar aqui do teu lado. Que bom. Eu nunca apresentei podcast, sempre dei entrevista a podcast, né? E agora Mas tá é um aqui com- apresentador fantástico. Então, a TV é diferente do que podcast, né? Mas tá aí, ó. E eu tenho certeza que esse projeto agora vai ganhar asas, vai voar muito alto. Porque é um projeto que eu tenho assim no coração já há muito tempo. A gente estreou em 2019, num outro formato, num outro modelo, com outros personagens. E agora eu acho que ele ganha forma, ganha corpo, junto com o Israel. Ah, com certeza vai ganhar, gente. Estou muito emocionado de estar aqui. E também tô emocionado com a nossa primeira convidada. Sim, porque a gente não é bobo nem nada, que a gente trouxe uma madrinha maravilhosa para iniciar com o pé direito, não é mesmo? Eu tô muito feliz, viu? Eu Ó, também. Olha aqui, gente. Tô arrepiado um pouquinho, ó. Pode olhar. Ah, isso é o Estreia, né? frio. Isso é o frio. Grace Januca! Tudo bem, gente? Nossa, que honra. Que honra estar aqui nesse pontapé inicial do Tagarelando Show com a Gizi e o Israel. Muito obrigada pelo convite. É uma honra mesmo. Obrigada. Me vesti bem bonitinho, viu? Ó, pra Tá ela. ótimo. Quanto tempo tu ficou bordando esses canutinhos? Não bordo nada. Ah, Não bordo nada. Olha, é muito Tu gostou legal. do modelito? Eu gostei muito, Pra achei ela, né, ótimo. gente? Maravilhoso. Olha, vocês me desculpem, eu não tô à Tá linda. altura de vocês, porque eu acordei hoje de manhã meio escabelada, meio vinda de uma viagem de 7 horas, assim, meio assim, não tava Iniciando entendendo uma nada. super turnê. Então passei um troço na cara, peguei os cabelos, tava tudo assim, juntei tudo aqui, vamos nessa. E vamos, né? Gi, fala de você também, que essa o camisa meu é muito look- importante, né? O meu look não é assim todo brilhante, mas ele é muito brilhante. Não poderia iniciar um novo projeto sem estar vestindo a camiseta do câncer de mama, né? Eu que conheci um pouquinho mais do câncer de mama nos anos 90 com este alvo, achei ele super pertinente para estar aqui. Dentro do nosso podcast, em Israel, eu vou querer sempre estar com um outdoor daquilo que me representa, daquilo que fala mais sobre mim, algumas causas também que eu gosto de apoiar. E câncer de mama é extremamente importante, né? Eu estou aqui mostrando que sobrevida a gente vive todos os dias e a gente pode fazer essa vida ser cada vez melhor. Então, eu vou superar os 5 anos, Isra, do teu lado. Isso aí. E vamos que vamos. Grace, Exatamente. você, né, durante a tua carreira, teve algum problema de saúde, como foi o caso da Gizi? Alguns anos atrás, você passou por algum problema de saúde também durante Olha, a tua vida? Sim, passei. Eu tive... assim, eu tenho 40 anos de carreira e 59 anos de vida, né? Você fazer 41 anos de carreira. Então, claro, a vida... Estamos vivos, as coisas acontecem. Uma vez eu fui para a Índia, meio assim, às pressas, fui levar meu filho para encontrar meu ex-marido e tal. E eu estava no meio de um tratamento de canal, aí eu pintou essa oportunidade de ir, eu fui. E aí, assim, o cara botou um curativo, fechou ali, tal, ok, fui pra Índia. Chegando lá, passei, andei, e eu, muito despreparada, não sabia que na Índia a gente tem, não tem saneamento básico. Então, a água que sai na torneira, ela não é uma água tratada e tal. Então, eu escovava os dentes, enxaguava com a água da torneira, beleza. Água do Gandhi. Não, eu também entrei no Gandhi, né? A verdade é essa. Bom, mas aí eu sei que eu tive uma bactéria, caiu o curativo, evidentemente, uma bactéria entrou pelo meu dente, foi se instalar na minha corrente sanguínea, eu tive uma infecção no coração. Nossa. Um endocardite. Uma bactéria se alojou no meu coração. Eu fiquei 3 meses no hospital, entre a vida e a morte. Um buraco Meu de 1 Deus. centímetro no meu coração. E até descobri o que era, porque eu descobri quando eu cheguei no Brasil. E vai, não sei o que, lá. Mas eu vou dizer uma coisa. Foi a melhor coisa que podia ter me acontecido naquele momento, porque ser mãe é um exercício de doação. Ser mulher é um exercício de doação. Ser atriz é um exercício de doação. Eu precisava cuidar de mim.
Era uma época que... Então, a vida sempre dá um jeito de nos dar um toque. E aí, eu tive que ficar 3 meses tomando medicação intravenosa no hospital para poder curar. E tudo bem, eu li E pensando muito, em ti. pensando em mim, sendo cuidada. Então, acho que assim, todas as coisas que vêm para nossa vida, elas são oportunidades da gente crescer. Para algumas pessoas é o despertar da consciência. Pra gente, eu tenho certeza que foi despertar da tua consciência. Ter esse problema, pra você também foi. Sim, claro, com certeza. Sabe, porque a gente é meio... Vai, mil coisa. Ainda mais eu e a Giz, que somos pessoas com ligadas, milhões de coisas. De repente, parou. A vida fala assim, parou. Se tu não parar, eu paro, né? Exatamente, foi exatamente isso que me aconteceu. E ok, eu aceito, tá ótimo, assim. A partir dali eu me cuido um pouco mais. Eu era que tinha 30 e poucos anos. 30 Jovem. Jovem, cheia de energia, ainda achando que sou adolescente. Então eu acho assim que doenças não são finais. É importante sempre a gente estar prestando atenção na gente. Porque o câncer de mama, por exemplo, é uma coisa que de repente tu descobre ali uma bolinha no teu seio, um carocinho, um não sei o quê. Então, assim, isso quer dizer, cuide-se, olhe para si. Ouça o seu corpo. Exatamente. Né? Se a gente vem para essa vida dentro de um corpo e ele é a nossa cápsula, né? Por onde a gente tem que cuidar muito bem disso. Com certeza. Né? Então, são mensagens pra gente do se universo, cuidar. de Deus, né? Da gente se cuidar melhor da vida mesmo, a vida em si. Então, a natureza é assim. Então, eu acho que tá tudo certo, não se apavorem. A gente supera, temos todas as dificuldades. A gente só aprende da dor, tá? É verdade. Que saco isso, né? A gente deveria aprender mais no amor, mas é muito difícil a gente dizer na assim... dor. Ai, lembra de um momento... feliz da tua vida, tu para e pensa. Agora, se te disser, pensa num momento triste, tu tem eles na ponta da língua. É porque o cérebro, ele grava os pain, traumas. Né? Os traumas. A aneximia. É verdade. E os nossos telespectadores sabem de onde vem essa mulher, a Grace? Atriz, Da onde que ela vem? autora, diretora e produtora teatral, idealizadora do Terça Insana. Sim. Nada melhor para começar aqui nossa no nosso terça-feira. podcast, que será lançado todas as terças, às 20 horas. Vamos falar. Terça-feira, então, toda sexta-feira, eu, você e Giz e eu. E os nossos convidados aqui batendo aquele papo maravilhoso. Vem tagarelar com a gente, né? Nossa, eu tô tagarelíssima. Ai, eu só imagino. Esse sotaque teu tá bem carioca. Não, eu acho meio carioca. Ela é gaúcha, gente. Eu sou gaúcha, pelo amor de Deus. Eu não tenho sotaque. Paulista. Eu moro em São Paulo. Eu não tenho nada de carioca. Eu vou te falar uma coisa sobre sotaque. Olha, vou te falar uma coisa. Paulista fala assim, aprendendo, falando, comendo. Mó legal, meu. Porteiro, jardineiro, engenheiro. E aí tu pode ver que tem a supressão de uma vogal, que é a vogal I, que foi contrabandeada para o Rio de Janeiro. Porque no Rio de Janeiro eles falam, vou fazer umas festas, é mesmo. Então, assim, eu não falo assim. Eu não sei de onde veio, mas esse meu jeito de falar é meu jeito de falar, sei lá. Mas desculpa. Fala. O tempo que você ficou na Globo, trabalhou na Globo, será que lá ficou no Rio de Janeiro, não pegou um pouco de sotaque, não? Não, de jeito nenhum, já era assim. Inclusive na Globo, fica dizendo, ó o sotaque de gaúcha, ó o sotaque de gaúcha. Eu ia perguntar isso. Aí agora é gaúcha. Porque geralmente quando assim, vai em alguma seletiva, algum casting, alguma coisa, eles sempre falam pra diminuir o sotaque. Vou te falar uma coisa, eu fiz uma peça agora, dirigida pelo Jorge Fajala, maravilhoso. E aí eu falava, Ramalho! Ele falou, olha o sotaque de carioca também. Eu falei, mas não é carioca. No sul a gente fala assim, Ramalho, tudo bem, né? Não é? Então, a gaúcha sim, mas tem gente que confunde. Então, eu tinha que falar, Ramalho, tudo bem? O inferno. É porque a gente não ouve. Eu acho que eu não tenho sotaque. Mas as pessoas acham, então não sei. Todo mundo tem seu sotaque. Eu perdi o meu, né? 20 anos morando fora do Brasil, as pessoas falam, o gaúcho se foi. Eu perdi um pouco, eu acho. Eu acho que sim, não é... Às vezes, baixa um gringo, que fala um oi pequeno e faz mal pros dentes.
tá? Olha, Mas tudo gente, bem. tem essa coisa da neutralidade, mas me desculpa, o país é diverso. É isso aí. O eu país é acho diverso. Tem duas lindo. coisas que me irritam. Sabe, essa coisa de tu não poder falar com o teu sotaque, num trabalho de televisão, onde vem gente de vários lados e não quer dizer que tu... A não ser que seja uma personagem muito específica, por exemplo, eu fazia a Ermelinda na última novela, que tinha um sotaque do interior do Rio de São Paulo. Então, pra mim era uma coisa carne difícil falar, sabe? Então, fui fazer aula de prosódia, porque, né? Então, assim, tem gente que tem uma facilidade. Né, não, já, Né, já, já não dá. então, assim. Então, é difícil, mas claro, quando é uma personagem específica, ok. Mas eu acho que a gente tem que ter possibilidade de ter o Brasil inteiro nas televisões, né? Nos programas. E outra coisa, pra que quando tu tá dando uma entrevista. Pra que esconder o microfone? Fica aquele... Pô, bota o microfone aqui. Uma coisa é a novela. Outra coisa é, por exemplo, o jornal e tal. Tudo tem que esconder o microfone. Pra quê? Assume o microfone. Eu gosto de microfone na boca, né? Tu viu, né? No meu programa eu tenho o microfone na boca. Eu gosto. Sim, é Porque bom. dá segurança ali. Sim, já. Grace, quando você começou a tua carreira de atriz lá atrás, vamos voltar, lá atrás, precisava ter o acento mais neutro dos Não. personagens ou eles exigiam alguma coisa? Não, eu comecei a minha carreira. Pois é, como teatro. começou? Como começou? A minha carreira é teatro. Eu comecei a minha carreira em Porto Alegre. Eu fui fazer vestibular para antropologia, para sociologia, para me especializar em antropologia. E me disseram que tinha uma segunda opção, que eu podia optar. E eu botei lá teatro, que achava que era uma pessoa legal. E acabei passando para teatro. E lá eu descobri uma possibilidade de falar sobre várias coisas. Um lugar onde eu tenho que estudar muito, onde eu tenho que conhecer muito, tenho que pesquisar muito, para poder construir. Então, assim, meu desejo de pesquisa, de trabalhar com essa coisa humana, acabou tendo essa oportunidade dentro do teatro, né? E ali... no segundo semestre da faculdade, eu estava fazendo uma peça que era uma peça do pessoal que estava se formando em direção, e essa peça foi assistida por várias pessoas de fora da faculdade, e eu já fui convidado para trabalhar fora da faculdade. Ali comecei a minha carreira. A gente fez 2, 3 espetáculos ali em questão de um ano, e aí um deles foi muito premiado. E nesse trabalho, isso em Porto Alegre. Eu sou de Rio Grande, né? E nesse trabalho, uma das pessoas que assistiu foi um dos meus ídolos, que eu tinha acabado de eleger o meu ídolo, que eu tinha acabado de conhecer a literatura dele, que foi o Caio Fernando Abreu. Aí o Caio me conheceu, me viu e tal, e a gente foi ficando amigos. Eu nem sabia o que ele via em mim, me achava tão desinteressante. Eu ficava quieta, ele gostava de mim, eu ficava quieta, conversava, não dizia muita coisa para não estragar. Impossível pensar em Grace insegura. Grace tímida. Mas eu sou tímida. Meu É que Deus. eu tenho essa persona que depois veio ganhando mais segurança e tal. Mas sabe essa coisa da engraçada? Empoderada. Não, mas isso é uma coisa que a gente vai... Experiência, né? A gente vai adquirindo a partir do momento que tu vai vendo o teu lugar no mundo, te achando, te encontrando. Né? Mas eu era muito jovem, eu tinha 20 anos, 19, eu acho. Bom, enfim. Aí, eu era tão tímida que quando as pessoas vinham me cumprimentar depois do espetáculo, eu morria de vergonha. Eu me socava no banho. Aí as pessoas falavam, parabéns, obrigado! Não gostava de receber cumprimento. Sim. Bom, aí, dali o Caio voltou para São Paulo, que ele morava lá, e falou, vambora. A minha faculdade estava sempre em greve. E aí eu acabei indo para São Paulo, e ali comecei a fazer outros cursos para minha formação. Só que eu ficava trabalhando de garçonete, né, para poder me manter. E aí, nesses bares que eu trabalhava, eu estava ficando uma certa falta de palco, né? Aí eu largava a bandeja, fazia uma cena e continuava trabalhando. Os bares... No meio do trabalho. No meio do trabalho. E eu trabalhava num pub de um francês e de um belga, que era um lugar incrível, que a gente de várias nacionalidades. E aí eu fazia isso, eles adoravam. E o bar todo mundo começou a falar, né, ali. O pessoal começou a ir assistir o bar lotado. Aí outros bares começaram a me chamar para fazer esse tipo de coisa. Éramos eu e a Angela Dipp, que também é gaúcha. E aí a gente
Primeiro espetáculo que a gente fez, assim, oficialmente, só de sketches, dessas coisas que a gente chama, tava lotado só de gente que me conhecia de bar, de casa de rock and roll, de casa punk. Vernissagem, a gente sempre se apresentava em lugares que não eram teatros oficiais. Então eu fui criando um estilo, fui desenvolvendo uma forma de atuar muito autêntica, muito original. E aí, assim... Porque eu fui aprendendo com erros e sucesso, o que dava certo, o que não dava certo. Assim começou a minha carreira. E super inovou. Em 1900... Não, eu comecei em 81, aqui em São Paulo, aqui em Porto Alegre. E aí, isso aí já era 84. E inovei. Muito, porque o humor trabalhava de uma outra forma, né? De uma outra maneira. E aí surge Grace com Terça Insana, com esse novo modelo, com esse... Isso que era tudo que eu tinha aprendido sozinha, inventando, criando. Era visto fora, né? E eu acho que tu trabalhar num espaço de belga, de pessoas de fora, acabaram abrindo portas, porque a galera já conhecia alguma coisa, será? Não. Acho que a gente fazia era muito original. O que a gente começou a fazer? Por exemplo, tinha uma casa que era uma casa punk, onde todo mundo ia. Tem até a Rita Lee falando e tal. Pós-ditadura, no que houve a abertura, todo mundo estava ávido por muitas coisas, né? Então tinha essa casa, Madame Satã, que tinha de tudo. Tinha show, em cima da porta tinha uma mulher que ficava comendo repolho numa gaiola. Aí tinha show, tinha punks, tinha darks, tinha todo mundo desesperado para trocar ideias, porque... Então, assim, era um lugar que reunia várias tribos de várias tendências, né? Mas todos a fim de conhecimento. Então, ali acontecia muitas coisas. Verdade. Interessante, tinha circo, né, Grace? Tinha a Claudia Wonder fez uma performance. Tinha muita performance nos anos 80. Que era uma coisa para falar sobre AIDS. Ela mergulhava numa piscina de groselha. A Claudia Wonder era uma travesti que tinha uma banda punk, que depois foi rainha da parada, LGBT. Então, assim, todos se reuniam ali, todos ávidos por troca. Éramos todos loucos para construir a nossa ideia de Brasil novo, de liberdade. E você falou de conhecimento, vocês se reuniam para ter conhecimento. Para trocar Pra conhecimento. discutir, né? Hoje em dia, Grace, você nota que a maioria dos influencers não querem ter conhecimento. Eles querem estar ali e já se jogar. O que você acha dessa geração nova que não quer estudar? Você é uma atriz consagrada, diretora, estudou para estar onde está. E hoje em dia os influencers... Segue estudando. E hoje em dia os influencers não querem saber. Querem já entrar para estar na televisão, por exemplo, não, né? Mas eu não vou falar... Eu não sei te falar de influencers, porque eu não acompanho, ninguém me influencia. Então não ando atrás dessas pessoas. Agora... A nova geração, né? Né? Agora, assim, o que eu vejo é muita gente querendo fazer cursos de teatro para ir para televisão, para ser famoso. É isso que eu tô né? falando. Então, existe uma história que é o seguinte. É muito trabalho. Para tu construir uma personagem, tu tem que ter estofo. Então, tem que viver. Tem que estudar. Tem que viver. Tem que viver, Tem que deixar as experiências. Tem que ter sensibilidade para a vida. Tem que ter empatia. Se colocar no lugar do outro o tempo inteiro para ver o que é que aquela pessoa está sentindo. Como que tu te colocarias ali se tu estivesse passando naquela situação. Isso é fundamental para um ator. Fora isso, é importantíssimo ler muito. Literatura. Mergulhar nessa coisa das personagens diversas. Assistir muito teatro. Assistir filmes de várias nacionalidades, séries, agora que a gente tem isso tudo disponível. Então, por exemplo, se você vai ver uma série sueca, se você vai ver uma série italiana ou israelense, existem estilos de interpretação e jeitos de atuação muito interessantes que podem enriquecer o nosso repertório. Então, assim, é como médico. A gente não pode parar de estudar e de olhar para o outro. Quem acha que está pronto, quem quer subir lá e ser eu sou famoso, vai chegar um momento que essa pessoa não tem mais nada para acrescentar. Ela pode estar ali por uma ocasião, né? E como dizia o Andy Warhol, que no futuro todo mundo vai ser famoso por 15 minutos. Lembra? Né? Eu lembro. Então, ele falava isso. E é isso que está acontecendo. É o que tá acontecendo. Porque vem um próximo. É um museu de grandes novidades, como dizia o Cazuza, né? A maior banda
de sucesso de todos os tempos da última semana, como diziam os Titãs. Jornal de hoje que amanhã ninguém lembra. Exatamente. Então isso já era assim, sempre foi. Mas eu acho o seguinte, eu acho que a internet, as redes sociais, elas são uma purpurina. Porque a realidade é muito diferente. Eu, por exemplo, agora estou em turnê, né? Vocês não sabem, todo mundo acha que o glamour é maravilhoso. Eu viajei, eu fiz 5 apresentações na cidade de Rio Grande. Terminou, dormi lá, peguei um transporte, cheguei 7 horas de transporte. Cheguei aqui com dor no pé, com dor na perna inchada, exausta. Aí dormi, aí saí correndo de manhã, mal deu pra maquiar. Então, assim, Perrengues, né? cada cidade que eu vou numa turnê, eu tenho uma batelada de entrevistas. A gente dorme mal, tem dias que eu acordo às 5 da manhã para ir pro aeroporto, 4, 3 da manhã. Tem dias que eu chego na minha casa às 5 da manhã. Então, e a vida de TV também não é fácil. E a TV não é fácil, né? Claro que não. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, essa última novela que eu fiz, o Salve-se Quem Puder, eu fazia Ermelinda. Tinha dias, o estúdio vai da 1 da tarde, da meio de meio, às 8, 9 da noite. Tinha dias, se grava geralmente 20, 22 cenas, quando o estúdio corre bem, o projeto é de 22 cenas, mais ou menos. Tinha dia que eu gravava 22 cenas. Meu Deus. Com troca de roupa entre uma e outra. Então, uma loucura. Troca de roupa, troca de cabelo, troca de maquiagem. Quando é uma personagem simples, sensação, como era... sentimento. Como era uma personagem... Porque a gente não grava o capítulo inteiro numa sequência. A gente grava por cenário, né? E se esqueceu o texto, Grace? Como é que faz? Não, chegou um dia estressado, esqueceu. Grava? Não, aí a gente grava de novo e tal. Muita gente esquece. O diretor não xinga. Xinga, claro que xinga. Nossa, eu fazia muita figuração em São Paulo. Teve uma vez que, numa novela das 9, que o ator errou no mínimo umas 18 vezes. Acontece. Não, e aí o que acontece? A figuração já tava assim. É o inferno. Não, é o inferno. Não, e esse respeito que a gente tem que ter pelos colegas que estão lá, pela figuração, pelo câmera, pela própria empresa que prevê, tem toda uma programação, tu não pode errar 18 vezes. Isso é uma sacanagem com a empresa que tu trabalha. Então, assim, é uma responsabilidade tão grande. Por exemplo, eu tenho horror, mas agora é preciso, de levar celular para dentro do estúdio. Eu não levo. Porém... Eu joguei o meu que eu vi, ele tava parado. Porque eu recebi um xingão do diretor, eu faço um programa de TV, ele me xingou, tira esse telefone da mesa. Sim. Não, eu te digo o seguinte, hoje a gente, para economizar papel e tudo mais, né, uma coisa mais ecológica, por exemplo, a gente não recebe mais... Não, caderno é outra história. Não, eu gosto também, mas assim... Antes vinha aqueles calhamaços de texto, todos os capítulos. Tu pode, se tu quiser imprimir, tu imprime. Mas tem um programa que tu baixa os capítulos online. Então, tu tem que entrar no estúdio com o celular pra ver. Então, assim, tu grava 22 cenas. Aí tu vai pra casa, janta, e aí tu tem mais 20 cenas pra decorar pro dia seguinte. Ou seja, a vida... não é fácil, pensa que vai ser glamour. Aí a gente tem de folga domingo. Domingo tu quer dormir. Quer descansar. Quer descansar, quer lavar uma roupa, quer arrumar uma gaveta, quer fazer uma unha. Grace, me diz uma coisa, eu vou perguntar, tá? Posso perguntar? Pode. Como foi a primeira vez na televisão? Porque naquela época, a televisão, gente, era televisão. Hoje a televisão eu vejo que ainda é nobre. Tá na televisão fazendo novela, tendo programa de TV, é glamour. Mas naquela época, quando você começou, era um glamour estar na televisão. Como foi o teu primeiro dia na televisão? Tipo, gente, eu tô na televisão. Meu primeiro papel. Olha, eu comecei na televisão muito por acaso. Porque eu fazia todas essas coisas, essas performances. Era anos 80 em São Paulo, tudo efervescia. Todo mundo procurava ver tudo, todo mundo corria pra cá, corria pra lá. E aí eu fui convidada para fazer um programa que era dirigido pelo Fernando Meirelles, que dirigiu Cidade de Deus, tudo, que era jovem. Quem estava nesse programa? Era Marcelo Taz, era Serginho Groisman, era Astrid Fontenelle. Adoro Astrid. Direção do
do Fernando Meirelles, mas outros diretores que são muito famosos hoje, muitas pessoas estavam começando. E aí eu fui convidada para fazer sketches de humor. A gente invadiu uma televisão. O Fernando e mais a equipe dele pegaram a TV Gazeta para fazer... Ali na Paulista? Exatamente, para fazer uma programação e era tudo ao vivo, com algumas coisas gravadas. Então eram programas de entrevista, e depois tinha culinária, e tinha isso, tinha aquilo. E a gente gravava alguns sketches, por causa do meu trabalho que eu já fazia nos bares, todo mundo adorava. A gente gravava alguns sketches, criamos algumas personagens e que entravam no meio dos programas. Então era uma programação de humor. Super variada, super sortida. Assim eu fui. E aí eu via na televisão, ai, tá ruim. Ah, não, isso, aquilo. Eu fui aprendendo a estar, né, na TV. E agora, assim, isso na TV Gazeta. Aí depois eu fiz uma série dirigida pelo Walter Avancini, que aí era uma coisa mais assim. Walter Avancini, né? Walter Avancini. Pela Band, que o protagonista era o Edson Celulari. E a gente fazia em locação, né? E aí o que tinha? Por exemplo, tu não podia encostar no cenário. Eu me lembro que eu fui de São Paulo para São João del Rei, em Minas Gerais, Tiradentes, ali que são as cidades históricas onde se passava, tudo era locação. Viajamos 11 horas numa Kombi, entre 12 pessoas, tá? Aí cheguei lá morta. Aí eu tava comendo, e aí, almoçando, né? Almoço daqui. Ai, tem que ir lá experimentar o figurino. Aí deixei minha comida no meio. Aí eu saí, fui lá experimentar o figurino. Não deu tempo de terminar de comer. Aí dali já fui pra maquiagem, começava às 6 da tarde. E eu exausta. Aí eu fui me sentar no cenário. Não senta! Não senta, porque o Avancini detesta que sentem. E aí chegou todo mundo em pé, assim, do lado das coisas. E eu tava meio assim, né? Ele falou, qual é o problema? Eu falei, eu tô cansada, viajei 11 horas numa Kombi, não tive tempo de descansar. O bom ator não tem cansaço, não tem frio, não tem nada, o bom ator atua. Então, assim, isso. Ok. E aí, a minha experiência... Leva xingamento no estúdio mesmo. Mas isso acabou. Mas na moda também. Eu escutei uma vamos frase falar de moda, gente. Nós falar de moda aqui vai até amanhã. Né? Em Milão eu ouvi bem essa frase. Exato. Então, eu acho assim, existem diretores... A primeira vez que eu me vi na televisão... tá bom, tô lá. Eu fui fazer Rá-Tim-Bum, que eu gravei. Não lembra, né, gente? Eu lembro. Falei pra ela agora. Eu lembro. Mas coisas esporádicas de televisão. Porque o negócio sempre foi teatro, né? E aí fui fazer Rá-Tim-Bum, a convite também do Fernando Meirelles, que era o diretor-geral. E aí Rá-Tim-Bum eram 90 capítulos gravados. E eu gravava com 2 crianças, né? Com o Rony Facchini, com 2 crianças, que hoje são adultos, são pais, tá, né? E era complexo, porque a criança estudou a manhã inteira, e tem que comer. E aí tinha que decorar, tinha dia que a criança não estava afim. Então, assim... Porque a primeira vez que eu me vi na televisão, tá lá, meu trabalho. Sim. Como eu, às vezes, também... É a mesma coisa que eu me ver fazer uma peça e gravar a peça. Tá, tô lá fazendo. E é isso... E não sou eu que tô lá na frente da câmera. É o personagem. Né? Não só o personagem. É uma equipe inteira. Uma equipe inteira. Eu não tô sozinho. Diretor, maquiador. O figurinista. O autor. Né? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande quando a gente vai pro palco ou vai pra frente de uma câmera para atuar, porque tem uma galera ao nosso redor e a gente tá levando... A gente é só a ponta do iceberg. Sim. Do trabalho de todo mundo. Desde a pessoa que colocou, digamos aqui, esse celular no cenário, que optou pela essa cor dessa cadeira... Eu tenho que honrar o trabalho de todo mundo. Por isso que errar 18 vezes é uma falta de respeito com todo mundo que pegou ônibus e que foi chegar lá no estúdio, se ralou pra estar lá às 7 horas da manhã pra preparar tudo pra tu estar lá e tu erra. Eu acho uma falta de respeito. Mas hoje em dia não tem mais grito nos estúdios, todo mundo... O que acontece pra uma pessoa que chega, quer ser celebridade, que não está preparado, se acha o máximo, acha que chegou lá, não tem lá. O lá não existe. E a fama, ela é tão... efêmera. Efêmera. E outra coisa, as pessoas não entendem. É porque ela é famosa, a Giz é famosa em Caxias. Ele fez isso, a Grace fez aquilo. Cara, isso não tem satisfação. Claro que é legal ver o nosso trabalho sendo reconhecido, mas a fama como não... Gente, a fama é... Não, como é o trabalho de um médico, como é o trabalho de um dentista, como é o trabalho de um pedreiro...
Porque, olha, por exemplo, nós estamos nesse estúdio, fica dentro de um prédio que foi construído por pessoas. Sim. Várias pessoas serão felizes, darão gargalhadas, farão entrevistas, farão seu programa aqui. E se não fosse o pedreiro, Não estaríamos. nós não estaríamos aqui. Então ninguém está sozinho. Essa coisa da fama é uma burrice. É uma coisa tão Pequena. falsa, porque, na verdade, a nossa profissão só é pública. É. Mas a importância dela, olha, a gente vai e esse prédio vai ficar. O trabalho do pedreiro é muito mais importante do que o nosso, porque todo mundo vai nos esquecer. Você não acha que a televisão fez as pessoas olharem para o artista como deus e celebridades? Claro, a televisão, né? Porque mas antigamente o existe- teatro também dava essa impressão para as pessoas? Não, Eu acho que a também, internet sempre. fez não, isso não, acontecer todas, sempre. Olha, as estrelas de cinema, a indústria do estrelato, né? Então se vendia essa coisa. As pessoas gostam de ter ídolos. Sim. Né? É verdade. muito difícil ser uma pessoa que segue o seu caminho, enfia o pé na porta, vai abrindo portas, porque dói, porque a gente toma porrada, porque dá muito errado. Já sofreu assédio, Grace? Inúmeras vezes. Nossa. Na Tinha um profissão? diretor que era danado, né? Conta, Grace, vai, Grace. Tem uma história da Grace boa de... Não me lembro, tem tantas histórias. Grace, alguém já pediu, vamos lá? Ah. Senta aqui. Senta aqui. No meu Não, colinho. isso não, porque eu não dou entrada. Nunca dei entrada. Tem uma história. Por exemplo, uma vez eu estava chegando em São Paulo, trabalhando, fui fazer um teste para um comercial. Era uma coisa lá que tinha de biquíni. Né? Que, enfim, era um teste para todo mundo na piscina e tal. Aí eu estava fazendo o teste. E aí o cara foi arrumou a câmera, não sei o quê. Aí veio, não, fica mais assim, veio querendo me enfiar a mão. Eu dei-lhe. Eu tava com um tamanco, né? Dessa tipo plataforma. Tipo plataforma, que eu sou pônei, né, gente? Eu sou pequenininha, então pra alongar a perna, eu tava com um salto, sabe? Uma plataforma, assim, de madeira. Dei-lhe um pontapé nas canelas, um chega pra lá, claro. Não passei, não nada, mas comigo ninguém se mete. Entendeu? Eu sou um tipo de pessoa que me protejo muito. Essa fragilidade que as pessoas têm, né? E que acham que o diretor é Deus, que aquilo ali vai depender. Mas, assim, uma coisa é fundamental. A gente tem que saber quem a gente é. Porque a partir do momento que a gente rompe o nosso conceito de certo e errado e alguém nos viola, a gente tem que passar por cima de alguma coisa que não somos nós e fazer uma coisa que não é a gente começa a se desestruturar. E não é nem o físico, né, Grace? É emocional. É emocional também, É. psicológico. Tá no estúdio. Cala a boca. Né? Tem isso também. Não, às vezes, isso não né? tem, mas assim, várias vezes. Ai, meu Deus, tocou, gente. Ai, Ai, que loucura. Pego. Ai, tô com medo. Mas porque tá tocando. Nossa, que isso? Atende. Atende. Hoje começa contigo. Ai, Jesus. Vai, vende logo antes que desligue. Alô? Sério? Ah. Meu Deus. Que pergunta que vocês me pediram, gente. Tá. Grace, estão querendo saber Fala. como seria Grace no BBB. Opa! Olha, no primeiro dia eu já ia botar todo mundo pra arrumar seus quartos, pra guardar as coisas, pra dobrar tudo. Eu jamais. Bom, primeiro que. Não. Iria? Iria pro Nunca. reality? Não. Nunca. Eu não queria, mas se eu fosse obrigada, aí. Por um Nossa. cachê bom, Grace. Um cachê bem legal. Ó, Eu Grace. fiz agora um reality, que não é o BBB, depois eu falo pra vocês. Eu ia ficar louca ali dentro. Eu também, eu acho, Chu. Não, eu gosto de sossego, gente. Eu também. gosto de paz, eu gosto de natureza. Me botar trancada. Eu sou muito organizado, Grace. Não, primeiro aquela bagunça. Segundo, aquela obrigação que as pessoas têm de ficar causando, batendo boca. Eu não quero. É que eles acham que aquela bateção de boca vai ter Vai dar, sucesso. Não, Vai mas dar Ibope, vai tem, dar gente. Mas isso, o que, vai que dar é? Dá, né? O BBB. Mas não é só isso. Monótono, né? Gente, Tem que ter o BBB constância. é a fofoca do quarteirão.
levada à potência máxima, né? É a fofoca da Candinha, é a fofoca ali do trabalho, é a fofoca ali da escola. Então, o Brasil inteiro está ligado na fofoca. As pessoas gostam de fofoca. Com o advento da fala, nos humanos primitivos, a fofoca substituiu a catação de piolho. Isso é fato. Porque antigamente as pessoas se juntavam. Tu te entrega pra alguém. Sim, eu tô falando dos homens das cavernas, né? Os homens Neandertal e tal. Que é o seguinte: a catação de piolho. É uma delícia. Em Portugal tem lugares pra isso. Ah, é? Não, mas a catação de piolho vinha. Não esquecemos que eles viviam nas cavernas e tudo mais. Quando tu te desarma e deixa alguém catar piolho, isso na natureza, vamos lá de macacos, enfim. É um voto de confiança. Eu deixar que tu cate meu piolho, eu catar teu... É um gesto de afeto. E isso une as pessoas. A fofoca une os grupos. Porque sempre tem o paciente identificado, o louco da vez, aquele que reúne todo mundo para falar dele. Entendeu? Isso une as pessoas em torno de um assunto. Então, BBB é completa. Esses reality shows, eles são completamente estudados filosoficamente, psicologicamente, para deixar todo mundo envolvido fazendo fofoca da mesma pessoa. Aqui na nossa cidade o povo adora, né? Não, em qualquer lugar. Qualquer lugar, qualquer lugar do mundo. Na Inglaterra também, o povo gosta de falar. Mas, gente, na internet humano, as pessoas adoram falar. Grace, me diz uma coisa. Tu já foi taxada de louca? Claro. Como é? Eu sei, assim, de algumas histórias. Sempre louca. A louca da Grace. A energia dela. A louca da Grace. É energia, a louca né? do Jô, que eu fui no Jô. Como ela é louca. Não sei o que, como ela é louca. A Grace não para de se mexer. Tu não cansa dessa pergunta? Tu tava louca na entrevista do Jô? Que eu acho que fazem em todos os podcasts. Fazem, não, né? não fazem, mas não, eu não tava. Tem um pedacinho? Tem. Vamos colocar um pedacinho? Podemos? Ué, pode. Coloca lá, foi. O fato de nascer perto do mar influi na personalidade de uma pessoa? Eu acho. Eu acho. Bom, por isso que eu sou assim muito expansiva, sabe? Porque as pessoas estão lá longe, é um mar comprido, sabe? Você pode ir de carro. Gente, eu estava nessas maratonas monstruosas de trabalho. A gente tinha pouco tempo, enfim. E tá na frente do Jô. Eu fui no Jô 6 vezes, gente. Misericórdia. 6 vezes eu fui no Jô Soares. Essa entrevista é a que é a mais falada, porque todas as coisas que eu falei das outras vezes e dessa vez, isso não vem ao caso. As pessoas querem querem achar alguma coisa pra falar de ti. Então, quer dizer, olha, pode falar palavrão? Pode. Pode. Eu vou falar com a Dercy. Quem quiser que me acompanhe, quem não quiser, foda-se. E a Grace tá com esse espetáculo lindo no Brasil inteiro. É no Brasil inteiro, né? Mas no Brasil, como... Sim, eu estreiei em São Paulo. E agora a gente tá saindo em turnê pelo Brasil. Comecei pela minha cidade, Rio Grande, Caxias é a segunda cidade que nós estamos fazendo. Olha que privilégio. E daqui nós vamos para o Brasil inteiro e para fora do Brasil, Portugal, Espanha também. E eu nasci para ser Dercy. É uma comédia emocionante, eu sempre falo isso. Comigo, com participação em off do Miguel Falabella, que conta a história de uma atriz que vai fazer um teste para viver Dercy Gonçalves num filme. E ela se revolta com o roteiro, porque ela conheceu a Dercy praticamente desde que ela era pequena, porque a mãe era cabeleireira da Dercy. E ela começa a contar quem foi Dolores Gonçalves Costa, a menina que saiu do interior do Rio de Janeiro, completamente vítima de fofoca, vítima de calúnia, vítima de injustiça, e saiu da pobreza, filha de um pai violento, e ela saiu de lá e se tornou essa referência nacional. E ela criou a Dercy Gonçalves porque ela era uma mulher. A Dercy era uma persona. Uma persona da Dolores. Faz muita falta no Brasil Tu de hoje. chegaste a conhecer ela pessoalmente? Conhecia a Dercy, conhecia. Então, ela criou a Dercy quase como um escudo protetor, né? E ela viu que esse negócio do palavrão... Ela nasceu em 1907, a Dercy Gonçalves. Exatamente. Ela era produtora, autora, diretora. Tudo isso que eu sou, ela já era. E ela, assim, marqueteira, inteligente. Lógico, brilhante. Ela Ela descobriu que se ela trouxesse pro palco
a maneira como o brasileiro já falava nas ruas, isso era um sucesso. Porque o que tinha na época? Só comédias que vinham do exterior. Isso. Né? Importar com aquela maneira pomposa de interpretar. E não, só a elite fresca, que gosta de usar casaco de pele no calor do Rio de Janeiro, né? Sabe, a gente que gosta de ostentar, ia ver essas coisas, achava chato, mas voltava, porque fulano tava lá, eu fui ao teatro, sou chique. Sim. Agora, o teatro popular, que sempre foi a Foi história ela que criou. Não. Não foi ela brotou. que criou. Mas ela fugiu com uma companhia de teatro popular, que se apresentava em circo, em pequenos teatros, uma coisa de comédia. Mas ela comédia. era mais cantora, né? Ela começou como cantora. exatamente, ela cantava. Começou como cantora, ela teve uma tuberculose. A voz dela diminuiu um pouco. E aí ela foi pro teatro de revista e tal. É uma história longa, né? Sim, Mas no sim. teatro de revista, diziam que ela não era bonita o suficiente para ser vedete. E como a voz dela já não era aquela coisa, ela começou a cantar engraçado. E um dia uma atriz ficou doente, botaram ela para substituir, e ali nasce Dercy Gonçalves, que botou a plateia abaixo. Ó. No dia seguinte, assim, ela já era estrela do cartaz já era espetáculo. dela. Então, assim, ela criou um estilo brasileiro de interpretação. Ela trouxe para o palco a maneira como o brasileiro popular falava. E ela descobriu isso. O pop, sem frescura, sem palavreado, quer, para fazer para as massas. Esse é não, e esse conceito de graça que a gente tem hoje foi criado pela Dercy, Oscarito, Grande Otelo, sabe? Onde todo mundo bebe, nem sabe mais onde beber, um vai pro outro. As pessoas acham que tudo é geração espontânea. Não é. A Dercy enfiou o pé na porta para que nós, mulheres, hoje, possamos ser quem a gente quiser. E o primeiro hit seria, hoje em dia, do TikTok, seria A perereca da vizinha tá presa na gaiola. Tu vai cantar? Vai cantar! Ah, Não. E vai mostrar a tetiola? Pode ser. pode ser. Como foi estudar Dercy para estar no palco interpretando? Como foi esse trabalho? Então, olha, eu fui convidada para fazer esse trabalho pelo Kiko Riser. Ele tinha ganhado um incentivo para esse Teatro da Retomada da Prefeitura de São Paulo. Ele precisava estrear dia 13 de janeiro. A gente ensaiou praticamente menos de um mês. E aí, à medida que eu fui estudando mais sobre a Dercy, eu fui me identificando, fui descobrindo mais coisas que eu também não sabia. Tem um jeito, você tem um jeito da Dercy, Eu não sabia. né? Eu não sei, eu não acho que sabia. tá A fazendo irreverência, personagem. né? Eu acho que essa autenticidade da Autenticidade. Aí sim, aí eu fui me identificando. Exatamente. E eu sou produtora, não tem, eu faço. Vai lá, pá, entendeu? Não vai ter a carteirinha de puta, né, Dercy? Tinha a carteirinha não, de todas puta. as atrizes na época eram obrigadas a fazer teste de exame de doença venérea. Meu E Deus. não tinha carteira de atriz, tinha a carteira de prostituta. Uma Todas. loucura. Bibi Ferreira, todas. Era Puta mesmo, ali escrito. prostituta, sim. Prostituta. Isso, assim era. Então, olha o que elas enfrentaram. E a Dercy foi chamada de puta a vida toda. vida toda. Sendo o oposto disso. Ela era super séria. Isso, eu ia te perguntar ali antes, viu? É. Ela era muito séria mesmo na vida real. Na vida real. Então, Na vida tu me real. perguntou como é que eu fui construir. Eu fui buscar, em primeiro lugar, a Dolores Gonçalves Costa. Eu fui saber quem era essa menina que nasceu nessa situação tão difícil e que se tornou essa referência nacional. Essa celebridade, né? Porque ela foi uma celebridade uma no Brasil. ela é uma estrela. gosto- Uma estrela, né? Eu acho que essa palavra celebridade... Celebridade é muito vasta. Uma estrela assim, do não, é uma Brasil. artista. Uma artista. Uma artista. Uma artista, uma criadora, original, autêntica. É muito mais do Quem que não uma lembra da celebridade. Dercy na Hebe, gente? Ai, eu Era amava. maravilhoso. Não, a Celebridade Dercy- é uma coisa muito rápida, né? Os 15 exato. A minutos Dercy é de pra fama. sempre, Dercy exato. foi pra sempre. Viveu quantos anos? Bibi 101 Ferreira anos, pra frente. 80 anos de carreira. De carreira, Agora, de fama. Como eu construí, eu fui buscar a Dolores. Então, fui procurar a pessoa, além de ter lido bastante e tal, então, tinha toda a pesquisa do autor, do Kiko Riser. Eu fui procurar, conversar com pessoas que conheceram, com A a Dercy. filha. Não. Não foi? Não conheci a filha. Artistas que conviveram com a Dercy, que atuaram com a Dercy, produtores, pessoas. Então, Norma Bloom, que depois vocês pesquisam aí na internet, Norma Bloom, trabalhou com a Dercy nas comédias da Cinédia. Itala Nandi, que é daqui, que também trabalhou, atriz, né? Itala Nandi, maravilhosa. Produtores e tal. A Dercy, quando viajava, como eu estou viajando assim em turnê, sabe o que ela fazia? Aí a Dolores... Ela ficava quietinha, bordando sapatilhas, como essa tua
Camisa. Ela bordava, ela gostava de cozinhar para os amigos. Então, ela era uma pessoa muito calma e muito séria. Muito séria, muito séria. Na peça tá contando a primeira vez que ela transou, que ela contava, Sim, né? contava Que ela foi sempre. praticamente estuprada, né? Como a maioria das nossas avós, as mulheres, né? né? Não entendia nada de sexo. Então, para ela foi um susto, apesar E a dela já mulher ter nem tinha esse conhecimento. essa liberdade de sentir prazer, né? Não A mulher tinha, não estava tinha. ali pra procriar e pronto. E para servir o homem, E pra né? servir. Uma empregada. Uma empregada que também é depósito de esperma. É, melhor ser puta naquela época. E Aí também uma os puta- homens... Não, as donas de casa eram putas particulares. E os homens saíam também dos seus relacionamentos pra irem em cabarés. Ah, isso Ah, normal. normal. Sim, sim, exato. Mamãe que agradeça. Normal. Não, mas assim, então eu acho a vida é tão. A sociedade com os seus padrõezinhos. A Dercy veio enfiando o pé na porta de tudo isso. Ela tinha uma sessão de teatro às 4 horas da tarde em São Paulo, no Teatro das Artes, onde iam muitas donas de casa, aproveitando que os maridos não estavam em casa, iam lá se sentir maravilha. representadas, livres através da... Então, o papel dela, não só como revolucionária, ela trouxe para essas comédias caretas, ela enfiou o improviso, ela começou a inventar, ela começou a traduzir o texto, as palavras difíceis, foi popularizando tudo. Então, assim, a importância dela para o teatro, para o conceito de cultura nacional, e para nós, mulheres, é muito grande. Isso está no espetáculo e, claro, está lá no espetáculo as maravilhas que a Dercy falava, coisas maravilhosas. E eu vou falar porque está na internet. E isso aqui também vai para a internet. Vai, Mas, vai. olha, eu descobri que mandar merda é uma das melhores coisas da vida. Olha, comer, dormir, cagar e mandar merda. Não tem coisa melhor. Não tem. A Dercy seria cancelada, porque naquela época ela falava palavrão, ela fazia o que ela queria, né? Sim. Hoje em dia, com essa função do cancelamento nas redes sociais, né, Chu? Bom. Ela seria cancelada hoje? Isso não é novo cancelamento. Ela foi cancelada pela Liga das Senhoras Católicas, pela ditadura. Essa mulher enfrentou a ditadura com o dedo na cara dos generais. A Marinha mandou fazer um dossiê, Dercy Gonçalves, mandaram investigar ela. Gente, certo? eu não sabia Mandaram investigar a Dercy Gonçalves. E a conclusão do dossiê é que ela era uma mulher muito mal criada. Precisava chegar. Precisava dizer. Não, precisava gastar papel, pesquisa. Então, assim, ela já era cancelada nos meios da Naquela época. Porque, na verdade, gente, a sociedade só se repete. Eu tenho pena de nós, como sociedade. Sabe por quê? Porque nós somos seres vivos atravessados por hormônios e a gente não consegue evoluir, pelo amor de Deus, como sociedade. Um formigueiro, há 10, 30 mil anos, um formigueiro se comporta daquela maneira. Né? A rainha, as outras são as guerreiras, vão lá as cortadeiras, não sei o quê. E assim, se a gente for ver a nossa sociedade de fora, é exatamente a mesma coisa. Nós repetimos padrões, a gente troca o figurino, troca o cenário, troca os carros, troca a maquiagem, mas segue tudo igual. tudo igual. E vou falar uma coisa, se a gente não tivesse tantos hormônios atravessando, a gente poderia ter mais tempo para ler. Mais Pra tempo para relaxar. pensar em coisas como evolução. Mas todos nós Faria sentido. vai ver a febre. Ai, quero transar. Ai, tem que casar. Ai, tem que ter filho. Ai, não sei o quê. Essas coisas te atravessam a tua capacidade. Tocou o telefone de novo. Opa. E aí? Ai, meu Deus, de novo. Agora eu. Meu Deus, Posso? vai. Que será? Gostei. Ai, Deus. Será? Vou perguntar. Fala bem. Grace, pegou muitos artistas? Namorou muito? Transou muito? Usou drogas? Nossa, que telefone O telefone danado. pediu. Eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso. Sim. Transei muito, porque eu acho que o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Haja Principalmente. hormônio. É muito hormônio, né, gente? Não, e principalmente porque quando tu transa com uma outra pessoa, tu tá descobrindo de ti.
né? Já disse Ângela Rorô, todo o amor que eu amei, no fundo eu dediquei a minha mais ninguém, né? Porque cada corpo que passa pelo teu, tu conhece o que tu gosta. Então, até a gente descobrir e ir para uma coisa de seleção e de qualidade do que a gente gosta e saber quem a gente é sexualmente, a gente tem que transar muito. Eu sou dessa opinião. Até que a gente vai se encontrando, né? Então, cada pessoa traz uma novidade e tal. E aí até que a gente vai vendo, isso é legal, isso não é? Deus me livre, isso, aquilo. Eu acho que sexo é uma coisa que a gente tem que conhecer. Não é pra procriação, tô falando do sexo que traz prazer, né? Sexo o nosso é prazer. carnaval. Exato, Viva a Rita. Essa música é do menino que morreu lá, o Arnaldo Jabor. do Jabor, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Eu dei uma declaração agora lá para um jornal lá de fora, que eu disse que eu transei com homens, com mulheres. Foi uma nota gigantesca. Eu falei, gente, eu falei isso. Isso ainda Né, é. uma coisa isso assim ainda normal. é. Sou eu que só transei com 2. Mas eu quis, Grace, eu quis descobrir Então foi todas as sexualidades antes de decidir se eu era um homossexual. Não, eu acho que quando tu fecha o teu olho e alguém te toca, não interessa se é homem, se é mulher, se não sei o quê. Eu acho que tem a coisa do tesão que vem na tua cabeça, na tua fantasia e tudo mais. Mas descobrir sobre o nosso corpo, a nossa sexualidade. Eu acho que quando eu transei com mulher, era uma coisa muito narcisista. Eu queria saber o que era sentir o meu corpo. Porque eu não podia tocar no meu corpo, eu mesma, entendeu? Quer dizer, posso, mas é uma outra história. O conhecer do meu corpo. Eu acho que tudo isso é um processo de conhecimento. Eu não tenho problema nenhum. Eu acho que as pessoas são... É todo mundo livre. As pessoas fazem o que quiserem. Eu não fico perguntando se a presidente da Liga das Senhoras Católicas, lá de não sei onde, transa pendurada no lustre. Isso não me interessa. Isso não me interessa. Me interessa o caráter da pessoa. Me interessa se a pessoa é uma pessoa decente, se é uma cidadã decente. O resto, sexo... Olha, e as pessoas ficam nesse tabu. Ai, que. Vão transar. Ou então embute, fecha logo todos os buracos e não transa mais. Mas para de se meter na sexualidade alheia. Porque quem fala... A gente fala mais sobre o que a gente faz menos. Eu sou uma pessoa completamente realizada sexualmente. Transei com todo mundo que eu queria transar. Pegou global? Então... Ela não quer falar. Eu não precisa falar, mas pegou. Não, eu sempre me alimentei muito no rock and roll. Essa coisa de ter... eu não tenho problema com... Com a fama, assim. Meu ídolo, não sei quem. Não tenho vontade de transar com ninguém lá. Eu queria ter transado com Cazuza. Eu amava, amo. Eu não sei com quem ali. Eu acho ele assim... Conheci o Cazuza bem. Hoje só o Pedro Bial, assim. Eu adoro. Não, mas assim, sempre tive muitos namorados. O pai do meu filho tinha uma banda, enfim. Ela gosta do rock and roll. Lógico. Era assim, é isso, eu sou dessa época... A minha ídola, uma das minhas ídolas, Rita Lee, entendeu? Sensacional. Aqui é uma referência. Acho que minha e do mundo inteiro. Pra mim, uma bússola, né? E não esquecendo também. que eu nasci em 1963, que eu vivi a ditadura, que eu vivi a abertura, e que eu, na minha época... Não tinha essa caretice. Que tem hoje. Ai, a pessoa é isso, a pessoa é isso, é aquilo, essas definições. Tudo bem, eu entendo essa necessidade que as pessoas têm de se colocar e se definir para elas mesmas, entendeu? Para os outros, olha, é gênero fluido, é não sei o que, não sei o que lá. Mas eu acho tudo tão careta. Eu acho isso uma caretice, porque isso não existia. Não, né? Vai ser o que tu quiser ser. E eu acho, entendeu? Eu, graças a Deus, não precisei passar por isso. Eu fui tudo que eu quis ser, eu experimentei tudo que eu queria experimentar. Maravilha. E eu não me botei em prateleira nenhuma, porque essas coisas, cis, trans, guins, entendo, compreendo, respeito, mas isso é para vender produto. Grace, essa carinha bonitinha aqui também provou isso, aquilo, isso e aquilo. E continua as pessoas falando mal de mim, porque ele é isso, ele é aquilo. Mas eu provei tudo porque eu quis provar tudo na vida. As pessoas vão falar mal. Vão falar se tu provar. fizer ou se tu não fizer, vão falar também. Sabe por quê? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Pessoas como nós, que se arriscam a viver
né? Que querem conhecer e não querem ficar com a vida que foi prescrita, né? Que foi programada. A gente quer conhecer, a gente que vai em busca do conhecimento. Não só conhecimento intelectual, conhecimento científico, mas também conhecimento da vida, do corpo, de tudo. A gente tem curiosidade sobre o mundo. Não é todo mundo. Que tem essa coragem, Que né? tem Exato. culhões pra passar. É, exatamente. E eu entendo. E tá tudo Não bem. é fácil, não doeu pra ti muitas vezes. Claro. Tu não te decepcionou muitas Hoje vezes. não dói mais se falarem que eu fiz isso, eu fiz aquilo, que eu saí com aquilo, com aquilo lá. Mas as coisas que tu viveu Foi maravilhosa. foram maravilhosas. Foram. E teve coisas difíceis. Como eu amei, gente. Eu amei. Ah, exato. Amei muito. Não, mas eu tô te falando, Maia, eu tô te falando assim, tudo que a gente já viveu, todas as maravilhas que a gente sofreu, que a gente viveu, sofreu não, que a gente viveu, e todas as dores que a gente sentiu. Nem todo mundo tá preparado para dar com a cara na parede, como a gente já deu. Então as pessoas ficam naquela vida que foi programada para elas, te olhando atrás da cortina da casa delas, da segurança da casa delas, torcendo para que tu caia. Pra dizer, Pra eu dizer, já sabia. Não, ou então dizendo, ai, caiu, olha, se fudeu. Ainda bem que eu não fui lá, tô protegida na minha casa. Então a gente não precisa exigir dos outros a coragem que a gente tem. Cada pessoa é de um jeito. Ó, o nosso programa, já tava pensando no programa, né? Ai, o nosso podcast. Começou hoje com essa mulher maravilhosa. Podia Vai ser um começar melhor. sucesso. Pode vir toda semana, se quiser. Ai, a gente tem assunto contigo. O telefone, Último vídeo. Ai, que bom. Vai. Não, agora é tu. Atende. Ai. Medo agora. Por que ele quer saber disso? Vai ver o teatro lá. Ela tá em todo o Brasil. Tá, vou perguntar. Tá bom. Que quer? Ai, eu fiquei curiosa. Mostra as tetas no palco. Da Dercia? É. Ah, tem que assistir o espetáculo pra ver. Quando o nosso podcast for ao ar, já vai ter acontecido os 2 espetáculos. Porque é hoje à noite, né? E amanhã. Aqui em Caxias. Aqui em Caxias Caxias. do Sul. Mas, como o podcast de vocês, o Tagarelando Show está em todo. Vai tá ser nas redes, ainda tá na mais internet. sucesso. Tá na internet. Vai estar... Eu estarei no Brasil inteiro. Então Viu, pode gente? ser que o pessoal lá de Teresina ou lá de Belém possa assistir vocês e vai saber que pra se descer é um sucesso absoluto. É um sucesso. Grace, antes de terminar com a Grace, eu queria que ela desse uma dica pra atriz, pra diretora que tá começando. Alguma dica. Porque muitos jovens gostariam de, né? De Todo mundo ter quer sucesso começar. no mundo artístico. Todo mundo Quais as dicas que você tem dá? um sonho. Sucesso, eu não sei qual é a fórmula, porque a cada 5 minutos o mundo muda, tá? As faculdades estão ficando cada vez mais defasadas, porque tu fica 5 anos estudando um troço, quando termina, tudo já mudou. Então, as novas tecnologias te trazem muitas possibilidades. Agora, se tu quiser ser um ator, independente de ir pra televisão, estude, leia, viva, ator, diretor. Se tu quer ser um artista, procure viver e se colocar no lugar do outro e contar belas histórias. Olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Hoje, com as possibilidades que a gente tem, pessoas que querem criar alguma coisa, tem câmera no celular, tu pode fazer um filme. Tu não precisa de um sistema de rede, de televisão ou de streaming para tu fazer um sucesso. Existem pessoas incríveis fazendo coisas na internet e se divulgando, e tem sucesso, e tem milhões de views. Assim não começaram esses influencers aí, né? Com Dizendo certeza. uma besteirinha lá. Então, assim... Ou dançando? Se tem alguma coisa pra dizer, pense bem o que tu quer dizer e diga. Procura um palco, não tem, vai pra baixo da escada, vai na vernissagem, vai aqui, vai lá, mas comece o seu trabalho. Mas tenha o que dizer, ou tenha estofo para se manter. Porque apareceu bonitinho, todo mundo aparece. Se manter é que é difícil. Estamos falando de carreira, não estamos falando de cometas. Grace Gianluca! Obrigado, amor. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado a Muito obrigada vocês. por ter aceito esse convite, por estar aqui conosco. É um prazer enorme. Eu me sinto muito honrada em te ter nesse dia e te ter na minha vida. E eu vou te dizer uma coisa, Gizi, que eu conheço a Gizi mais, que eu conheci a Gizi. Eu fiquei apaixonada pela Gizi. A Gizi é minha amiga pro resto da vida. É uma mulher inteligente, com puta de um astral, brilhante, é da luz. Ela é um sol,
E eu achei muito obrigada. bonitinho que ela me convidou pra participar aqui do Tagarelando com ela. Ela veio, Isra, vem comigo lá, não sei o quê. Eu fiquei pensando, eu falei, não sei, será que eu vou? Aí eu pensei, dentro do meu coração, eu falei, eu vou. E por isso que eu tô aqui contigo. Ai, que bom, obrigada. Sucesso Pra pro nosso você. Tagarelando Show. Né? Sucesso, Podcast. gente. Obrigado, Desejo Grace. tudo de melhor, que vocês brilhem. Olha, ele já veio brilhante, ela já é brilhante, tá todo mundo brilhando. Que seja um sucesso e que vocês possam usar esse espaço para oferecer mais conhecimento para as pessoas. Conhecimento da alma e da ciência. Você tá aí, ó. Nas próximas semanas, mais convidados aqui também da região. Vai ter celebridade também. Peraí, eu errei. Ela disse que não pode falar essa palavra, não é muito boa. Artistas. Artistas no nosso podcast. profissionais de destaque. Profissionais da arte, profissionais que levam a sério a sua carreira e não deixam o ego tomar conta. Viu? É isso aí. Horário do nosso podcast. Vai, fala antes de nós ir embora. Às 20 horas, toda terça-feira, às 20 horas no YouTube. Tagarelando!